Deixa Cristo te lavar e te santificar. Parte 24, dia 7 de julho de 2026. 1. Ele nasceu santo e respondeu à exigência da lei para a santidade da natureza, trazendo a natureza humana santa ao mundo com ele, como uma pessoa pública. Por isso, em Lucas 1,35, ele é chamado de o Santo Nascido. Hebreus 7,26, porque tal sumo sacerdote nos coube, que é santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores. Assim, essa exigência da lei para a salvação de todos que são seus é respondida. Pois em Colossenses 2:10, 11, disse que são completos nele e ser circuncidado nele. A lei não pode impedir sua salvação por falta de uma natureza perfeitamente santa, pois eles têm parte com ele, na santidade de sua natureza, e essa natureza santa é comunicada a eles. Mas os pecadores profanos não têm parte com Cristo neste assunto. A santidade da natureza de Cristo não é imputada a eles ou considerada deles. Há um nascimento santo do segundo Adão para tirar a culpa do pecado em que nascemos. Mas os que não são lavados por Cristo de seus pecados não têm participação nele. A evidência disso é que todos os que têm parte na santidade do nascimento de Cristo por imputação são realmente nascidos de novo em suas próprias pessoas, porque o santo nascimento de Cristo é a causa meritória eficiente do novo nascimento de seus membros. Por isso, o apóstolo diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Colossenses 2,11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Agora, os profanos não nascem de novo. Portanto, eles não têm parte com Cristo em seu santo nascimento e, portanto, nada têm que responder à lei. 2. Cristo viveu uma vida justa, em perfeita obediência aos mandamentos da lei. Filipenses 2,8. Ele se tornou obediente até a morte. Ele fez isso como uma pessoa pública, e todos os seus têm parte com ele nisso. Eles obedeceram em Cristo, como pecaram em Adão. Romanos 8, 3, 4. Pois o que a lei não podia fazer, sendo fraca pela carne, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, esses epítetos da Igreja, imaculados, sem mancha, são completos nele. Assim, a exigência da obediência da lei, como condição de vida, é respondida quanto a eles. Sua parte na obediência de Cristo responde plenamente. Mas os ímpios não têm parte com Cristo na obediência de sua vida. Para a obediência de Cristo ser meritória de nossa santificação. A falta deste último é uma evidência clara de nenhuma parte no primeiro, e isso com base na justiça, que exige a entrega da coisa comprada, mediante a aplicação do preço romano. Romanos 8, 1 a 4. Se você obedeceu legalmente em Cristo, você obedece realmente às suas próprias pessoas, pois a obediência de Cristo tem uma virtude conformada naqueles a quem é imputada. Romanos 8, 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. 1 João 2,6.
Aquele que diz que permanece nele, também deve andar assim como ele andou. A justiça inerente segue necessariamente a justiça imputada. Uma vida profana não faz parte da santidade da vida de Cristo. Portanto, há uma barreira entre o céu e o profano. 3. Ele sofreu para a plena satisfação da lei em sua ameaça e maldição pelo pecado. Filipenses 2:8. Humilhou-se a si mesmo e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo, sofrendo como pessoa pública, todos os seus sofreram nele, tendo parte com ele em seus sofrimentos. Eles foram legalmente crucificados com ele. Gálatas 2:20. Morreu com ele. Romanos 6:10-11. E foram sepultados com ele. Colossenses 2:12. Assim, a exigência de satisfação da lei é respondida para eles, uma vez que têm parte com Cristo. Mas os ímpios não têm parte com Cristo em seus sofrimentos. Uma evidência inegável de que não se conformaram com ele em sua morte. Filipenses 3:10. A morte de Cristo provara infalivelmente a morte do pecado, quando alguém tem parte com Cristo nele. Romanos 6:6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos ao pecado. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as afeições e concupiscências. Tão certo como Cristo morreu pelos pecados dos eleitos, eles morreram para o pecado que tem comunhão com ele. Pois assim como a morte passou dos membros à cabeça, até que o colocou na sepultura, assim o mérito de sua morte passará da cabeça até eles para a sua santificação. Então essa exigência da lei está em suas cabeças sem resposta. 4. Ele trouxe justiça eterna. No que foi, fez e sofreu. Satisfez plenamente o que a lei tinha que exigir, chegando como pessoa pública a uma exata conformidade com ela. Esta é a justiça que ele operou o suficiente para cobrir todo pecador à vista de Deus e torná-lo aceito como justo. Todos os que são dele têm parte com ele. Salmo 45:13. Cânticos 6:10. Apocalipse 3:18. Assim, aqueles que têm uma justiça que obedece à lei. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.